do Senhor, galerinha da Turma Fruto, Grupo Renascer, tudo bem com vocês? Tia Ana está aqui hoje para gravar uma palavra para o crescimento espiritual de cada um de vocês, amém? Então, o versículo para decorar está lá no livro de 1 Timóteo, o capítulo é o 4 e o versículo é o 14, onde a parte A do versículo fala assim: não desprezes o dom que há em ti. Isso mesmo, não desprezes o dom que está em ti, já está em você. Amém? Quantos podem dizer um amém para esse dom que você já tem? É isso mesmo que a palavra está dizendo, já está em você esse dom. Certo? Mesmo que você ainda não saiba qual é, ele já está aí. Precisa você orar e buscar a direção do Espírito Santo para entender que dom é esse que você tem, porque você já tem. E a palavra que eu quero deixar para vocês hoje está lá no livro de Mateus. O capítulo é o 25 e os versículos é de 14 até o 30, que fala a respeito da parábola dos talentos. Vocês já conhecem, com certeza muitos já fizeram até teatro a respeito da parábola dos talentos. Mas a história é que um homem, certo, um senhor, ele iria se ausentar do seu país. Então o que ele fez? Ele tinha alguns talentos lá. Então para um servo ele chamou e deu a ele 5 talentos. Para o outro servo ele chamou também e deu 2 talentos. E para o outro servo ele deu 1 talento, exatamente. Mas nenhum ficou sem talento. E aquele homem se ausentou daquele país. Mas ele ficou de retornar um dia. Mas ele não avisou quando voltaria. E aí o que aconteceu? Um dos servos, aquele que ganhou 5 talentos, correu administrar os seus talentos, trabalhou em cima deles e conseguiu mais 5. Ele dobrou os talentos que ele tinha, ele ficou com 10. Assim o mesmo acontece com aquele que tinha 2 talentos, também dobrou os seus talentos e ficou com 4. E aí aquele que tinha apenas 1 talento, ele achava que o seu senhor era um pouco exigente. Então, na dúvida, preocupado com o que ia acontecer quando o seu senhor voltasse, ele resolveu enterrar o talento. Isso mesmo, ele resolveu enterrar o talento. Ele pensou, bom, se eu não conseguir dobrar o talento ou produzir mais, pelo menos eu entrego o talento da mesma forma o qual ele me entregou. Só que ele se engana, porque não era isso que o Senhor esperava dele. E aí a palavra de Deus fala que o Senhor voltou um dia sem avisar. E quando ele conversa com os seus servos, aquele que recebeu 5 talentos, ele já estava com 10 talentos e o seu senhor disse, nossa, servo bom e fiel, parabenizou ele. E assim também o outro servo que tinha 2, que estava agora com 4 talentos, foi parabenizado pela sua fidelidade. Porém, aquele servo que tinha enterrado seu talento, ele não foi visto como um servo fiel, ele foi visto como um servo rebelde, como um servo todo errado. E aquele senhor ficou tão bravo com ele que pega os talentos que ele tinha, o único talento, e dá àquele que tinha 10 talentos. Porque ele não soube produzir. Então até o pouquinho que ele tinha ia ser tirado. Aí, o que nós podemos entender com isso? Ah, tia Ana, mas o talento era a moeda de antigamente, tá? Tudo bem, nesse tempo era uma moeda, mas não é disso que eu quero falar pra você. Eu quero falar que aqueles servos, todos eles receberam talento, cada um conforme a sua capacidade. Teve aquele que recebeu 1 e não soube administrar. Se ele tivesse recebido mais, ele teria enterrado mais, porque ele não sabia administrar o seu talento. Então, todos receberam, assim como cada um de vocês tem um talento. Como fala em 1 Timóteo, cada um de vocês tem um dom e não despreze, não enterre o dom que há em você. Ah, mas talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu talento, qual é o seu dom. Mas você pode orar a Deus e buscar a direção de Deus através da sua palavra, através de oração. Ele vai te mostrar qual é o seu propósito, pelo qual você nasceu. Todos nós somos importantes para Deus, a ponto de que Ele deu a vida do seu Filho para todos nós, por todos nós. A Bíblia não fala que foi por um ou por outro, é por todos, todos aqueles que nele crê, não pereçam. Não é da vontade de Deus que nenhum se perca, que nenhum pereça. É da vontade de Deus que todos se salvem. E quanto ao talento, todos têm um talento. Você tem um talento. O que você tem feito com o seu talento? Se você ainda não descobriu qual é, busque descobrir qual é o seu talento. E não enterre ele.
mas use ele para a honra e glória do Senhor. Quantos têm talentos e enterram? Quantos têm talentos e usam da maneira errada? Mas que você possa usar o seu talento da maneira correta. Que você possa usar ele da melhor maneira possível e não enterrar. Para que um dia, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, você possa prestar contas daquilo que você fez. Então, não ache, não pense que você não é importante, que você é inferior às outras pessoas. Você não é nada disso. Você é muito importante, você é muito amado pelo Senhor. E você precisa entender uma coisa, que indiferente do que você fizer, Deus continua te amando da mesma forma. Não tem como Deus te amar menos ou te amar mais. Ele sempre vai te amar. Porque a Bíblia fala no livro de João que Deus é amor. Se Ele é o amor, Ele sempre vai amar. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos afastamos da presença de Deus. Nós saímos da presença de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Então, nós temos que entender que o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Mas não é porque Deus se afasta. O pecado faz com que a gente se afaste. Quer um exemplo disso? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e Deus desce, Deus não deixou de descer no paraíso. Deus veio da mesma forma, no mesmo horário, conversar com Adão e Eva, como ele sempre fazia. Só que quem que se escondeu? Foi Deus? Não foi Deus. Quem se escondeu foi Adão, porque Adão se sentiu envergonhado pelo pecado que ele tinha feito. Então nós precisamos entender, e vocês devem entender, que Deus os ama muito. Muito mesmo, mas o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Então nós precisamos deixar o pecado de lado, procurar fazer a vontade de Deus, entender a vontade dele que está aqui na sua palavra, entender, não desprezar o dom que há em nós, não desprezar e não enterrar o nosso talento, mas buscar entender o propósito de Deus na nossa vida, na sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente sua vida. Agora, graças a Deus, vocês vão poder voltar para a igreja, certo? Eu espero vocês lá, quero ver todo mundo lá, tá bom? Combinado? Agora fecha os teus olhos que eu vou fazer uma oração por você, amém? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, a vida desses adolescentes que estão me assistindo, dessas pessoas que estão me assistindo, que o Senhor venha estar abençoando eles de tal maneira, Senhor, e que todo o talento que o Senhor colocou dentro deles, todo o dom, Senhor, possa ser usado para a sua honra e para a sua glória, Pai. Que eles entendam o propósito que eles têm nessa terra, Pai, porque eles não nasceram em vão, mas eles nasceram porque era propósito do Senhor, era projeto do Senhor, Pai. Que eles possam entender, ó Pai, aquilo que eles têm que fazer, a sua missão, assim como eu também quero entender a minha missão e fazer a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, as nossas vidas estão nas suas mãos, Pai, nas suas mãos. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor faz, mesmo que muitas vezes nós não sabemos, mas o Senhor está sempre cuidando de nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, galerinha? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tenham um dia abençoado, uma semana abençoada. E fiquem com Deus. Até a próxima, tá? Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Paz do Senhor. Tchau!